gostaria de também dizer que o Brasil, que eu vejo ser discutido dessa tribuna, e muitas vezes colocado parcialmente a opinião de cada um, não reflete a realidade do que nós estamos vivendo, quando o Brasil, na situação que se encontra economicamente, não atribui a ninguém, a outrem, as consequências daquilo que deixou de ser feito no Brasil. Nós estamos falando hoje, 2017, mês de maio, e há pouco tempo atrás, quer seja no governo do presidente Fernando Henrique, no governo do presidente Lula, nós tínhamos um perfil, um país traçado diferente do que está acontecendo. Não foi o povo brasileiro que adotou um comportamento equivocado ou deixou de fazer aquilo que era da sua responsabilidade. Não foi o povo brasileiro que se autoflagelou, que se desempregou, que foi a público dizer, olha, eu não quero mais trabalhar, e chegar a um número exorbitante de cerca de 14 milhões de pessoas. Não foi o povo brasileiro que provocou a inflação do tamanho que nós vimos e que agora começa a ser debelada com um cenário mais promissor. E nesse cenário que nós estamos falando, onde o Brasil tem esse montante de desempregado, essa inflação desse tamanho, chegou a ter juros insuportáveis que agora começam também a terem mudanças significativas. Esse Brasil é o Brasil que configura uma crise jamais vista nos últimos 40 anos. E, portanto, é um Brasil que precisa ter saída para as suas situações. Precisa ser enfrentado os seus problemas, porque olhar para o mundo e falar do que aconteceu na Grécia, da eleição da França recente, por aí afora, não reflete em profundidade a crise que nós estamos vivendo. Essa crise, que eu costumo dizer sem precedentes, sacrificou muito o nosso país. Tirou um país de grandes perspectivas de desenvolvimento, um país que estava em pleno emprego, conversando com o mundo, e o mundo econômico, o mundo comercial, tinha o seu olhar para o Brasil de uma maneira que refletia o Brasil que estava ali acontecendo para todos os brasileiros. Quem não se sentia confortável de ver o Brasil frequentando o G8, o G20, e o Brasil se colocar entre as potências mundiais com as perspectivas que o Brasil tinha? O que aconteceu? Parece que nós estamos falando a quimera. Parece que ninguém tem responsabilidade, que foram os brasileiros sozinhos que mutilaram o Brasil, destruíram suas perspectivas econômicas, que o desemprego veio por um voluntarismo louco, que alguém quis, de repente, como se fosse ele, a chegar e falar, eu quero me desempregar. E eu quero que esse país tenha inflação, que esse país tenha juro alto, que esse país entre em crise, que perca seus contratos, que tenha tudo isso que está acontecendo, que nós estamos vivendo. E é nesse cenário que eu gostaria que as pessoas tratassem os assuntos que são trazidos a essa casa, tendo olhar para o antes e pelo olhar de hoje. E é nesse momento que o Senado começa a discutir uma das propostas que estão sendo colocadas para que o país consiga avançar, reformular, se modernizar e encarar seus problemas. O Senado começa a discutir uma das principais reformas colocadas na nossa pauta, é a reforma trabalhista. O texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados, que altera artigos da atual CLT, criada em 1943, e nós estamos falando de uma CLT, nós estamos falando de uma legislação, inclusive arcaica. E é esta proposta de mudanças que serão analisadas por esse Senado, dentro desse quadro que começa, aparentemente, suavemente, a debelar a sua crise inflacionária, que começa a tratar da questão dos juros, mas que também começa a ter expectativa e esperança de que possa debelar a questão do desemprego.
E a proposta já recebeu aqui, nessa casa, senhor presidente, mais de uma dezena de emendas que deverá ser discutida na Comissão de Assuntos Econômicos, na Comissão de Assuntos Sociais e na CCJ, na Constituição e Justiça. Eu gostaria de destacar que o que se pretende com essa reforma, o que está sendo colocado, não é a precarização do trabalho, mas avançarmos em um ambiente de mais segurança jurídica nas relações de trabalho, para incentivar a geração de emprego. Tudo vai ter que ser analisado profundamente e com critério. Nós não vamos partir para a análise de uma proposta que reforma essas relações de trabalho com leis que se sustentam há 70 anos, sem critério. Pelo contrário, vamos ter cuidado, temos responsabilidade e falar a linguagem que hoje se deseja que se fale para o Brasil, que é a linguagem da sociedade produtiva desse país. E também, tanto dos trabalhadores quanto dos empresários. Essa proposta, por exemplo, cria a modalidade de contratação de trabalho intermitente, em que o trabalhador receberá por hora de serviço trabalhada, em lugar das jornadas que hoje estão previstas pela consolidação das leis de trabalho, mas isso não significa perda de direitos. Ela irá manter o recebimento proporcional de férias, 13º, pelo contrário, ela passa a garantir direitos dentro dessa jornada de trabalho intermitente. É importante destacar isso, porque são direitos que permanecerão e que serão mantidos. O discurso mais fácil é dizer exatamente que essas propostas vão tirar direito de trabalhadores. Com há pouco tempo falavam também que o ensino médio era um ensino, como as escolas foram tomadas no Brasil, era para prejudicar, para desfalcar a qualidade do ensino dos nossos alunos. O que vimos é o contrário. Não é isso? Quando falaram no PEC do teto, que é a PEC dos gastos, que limitava os gastos, falaram que era a PEC da morte. E nós vimos que ninguém morreu. Isso não aconteceu. Então, essa proposta também estabelece a previdência, está no texto. Tudo isso será discutido. Novamente, quero ressaltar com critérios, sujeito, inclusive, à modificação, porque ela chegou aqui na casa, o Senado, que é a casa revisora. Estabelece a prevalência dos acordos coletivos em relação à lei em pontos específicos. Ou seja, na prática, está proposto que o que for negociado entre patrão e funcionário vai prevalecer sobre a lei vigente em várias questões. Entre essas questões, o intervalo do almoço, remuneração por produtividade, banco de horas e plano de cargos e salários. É importante ressaltar, no entanto, direitos como fundo de garantia, como 13º salário, repouso semanal remunerado, ou remuneração do trabalho noturno, licença maternidade e paternidade, não podem ser reduzidos ou eliminados. Estão fora dos acordos e de qualquer negociação que seja feita entre o trabalhador e o patrão. O projeto autoriza, por exemplo, que funcionários e patrões possam fazer acordos coletivos na empresa. Com isso, trabalhadores poderão negociar diretamente o parcelamento de suas férias em até 3 períodos. Isso é do livre-arbítrio dele diante do seu próprio patrão. A proposta estabelece ainda o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, que passará a ser voluntária. Esse é um ponto absolutamente nevrálgico nessa discussão, porque as pessoas dizem que da noite para o dia vão acabar com o recolhimento dessa contribuição sindical, que hoje é obrigatória. Esse imposto que é descontado um dia no ano de cada trabalhador desse Brasil, esse imposto passaria a ser descontado apenas do salário de quem autorizasse. Quando o sindicato é representativo, o sindicato consegue a confiança do seu associado e passa a ter o recolhimento com a sua autorização.
Hoje, o imposto sindical é equivalente a um dia de trabalho, é cobrado anualmente. Ainda um outro ponto também importante, eu acho muito justo que o trabalhador possa definir, né? Quando você está afiliado a um partido, por exemplo, você tem que pagar uma quantia exorbitante. Quando chega nas eleições, nós, mulheres, por exemplo, que contribuímos igual a qualquer outro filiado ao partido, nós passamos pela situação de não termos o recurso sequer para poder fazer a campanha, porque o tratamento não é igualitário. O sindicato é uma comparação um pouco anexa e pode ser desconexa, mas o trabalhador tem que ver no seu sindicato a sua representatividade. Alguém que esteja lutando pelos seus direitos e na observância do cumprimento das leis que regem o trabalho de qualquer operário, de qualquer trabalhador. Ainda um outro ponto que eu queria destacar, também importante, que é a questão do trabalho terceirizado, muitas vezes utilizado pelo patrão de maneira irregular. No caso, é importante observar que terá uma quarentena obrigatória em caso de demissão do trabalhador, o que vai evitar a fraude. Eu tenho um funcionário, eu o demito e depois o contrato imediatamente com salário inferior. Evitar a fraude, que o empresário faça exatamente isso que nós estamos falando, demita o empregado para recontratá-lo em seguida como terceirizado, pagando menos. Para evitar isso, vai ser criada uma quarentena de 18 meses. Significará que o patrão, o empresário, terá que abrir mão de contratar aquele trabalhador com o qual ele queria estabelecer uma outra relação, evidentemente fraudulenta, porque tira do trabalhador a possibilidade de estar sentado na sua vaga, com seus direitos acertados, para que ele venha, ao ser demitido, olha, eu demito você, mas eu o emprego em seguida na empresa terceirizada. Então, essa quarentena será de 18 meses, então o patrão não poderá fazer uso desse trabalhador como ele bem desejar. A reforma também prevê 2 opções de jornada parcial de trabalho. Contrato de até 30 horas semanais, sem horas extras, e com até 26 horas por semana, com até 6 horas extras. Hoje, o regime parcial prevê 25 horas de trabalho sem hora extra. Outro ponto cercado de polêmica, e isso, evidentemente, terá que ser discutido nas comissões, nós teremos tempo de fazer as emendas necessárias. Um ponto que é cercado de polêmica diz respeito ao trabalho das mulheres grávidas, que até hoje não teve a devida atenção. As mulheres, nesse momento tão importante da sua vida, hoje as gestantes ou as lactantes, ou seja, mães que estão amamentando, não podem trabalhar em ambiente com condições insalubres. Pela proposta colocada na reforma, entretanto, e aí tem algumas questões que eu gostaria de observar no debate nas comissões, isso não será possível em caso de insalubridade considerado de grau leve ou médio, desde que haja um atestado médico afirmando que o local não oferece risco à gestante ou ao bebê, a mulher poderá, gestante, trabalhar naquele local. Em caso de insalubridade de grau máximo, quer dizer, um ambiente contaminado, insalubre, o trabalho continuará proibido e não será por um atestado individual daquele que lhe dá o emprego, que mantém o seu emprego, porque essa relação já fica contaminada pela superioridade de quem tem a oferta do trabalho. E nós dissemos que todas essas questões, eu gostaria de saber, isso nós vamos debater também, esse médico que dará esse atestado será um médico de um sindicato, será um médico da empresa? Que relação é essa? Quem vai determinar? Quem vai oferecer esse laudo? São coisas e dúvidas que deverão ser dirimidas no debate. E, como dissemos, esse e outros vários pontos da proposta serão estudados nessa casa e debatidos nessa casa. O nosso objetivo,
e que me parece que está claro, é chegar a um texto maduro, responsável, coerente, com a necessidade de equilibrar a modernização da legislação trabalhista, sem, como nós já falamos aqui, provocar a precarização dos direitos dos trabalhadores. Não vai tirar direito de ninguém. Ninguém vai, nessa casa, aprovar um texto que tira direito dos trabalhadores. Se, por um lado, nós não podemos permitir que os trabalhadores possam ficar reféns das conveniências do empregador, também não podemos ignorar as mudanças da realidade do mercado de trabalho, a necessidade de nós avançarmos, depois de 70 anos, nessas relações trabalhistas. Há argumentos que defendem, por exemplo, que discutir ou flexibilizar direitos não aumenta necessariamente o número de empregos formais. Por outro lado, temos que trabalhar para reverter o grande número de ações trabalhistas, que é um indicador que nós precisamos levar em conta na hora de analisarmos esse texto. Hoje o país vive com milhões de processos circulando na Justiça do Trabalho, que reflete, em parte, uma legislação que está defasada em relação às necessidades, a necessidade não só da transformação, da modernização das relações entre empregados e empregadores, como também a relação de você ter a participação efetiva dos trabalhadores na discussão dessa reforma trabalhista. Tivemos também de estimular investimento e a criação de postos de trabalho. Senhor presidente, recentemente, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é o PNAD Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, mostraram que a taxa de desemprego continua alta no Brasil. O Brasil tem 14,2 milhões de desempregados no trimestre que se encerrou agora em março. São dados muito recentes. Esse número de 14,2 milhões de desempregados é 14,9% superior ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016. Isso equivale a mais somando-se aquela parcela, mais 1.800.000 pessoas desocupadas. Ou seja, nós temos que agir também para que a geração de emprego não seja cada vez mais difícil, principalmente para as pequenas empresas, que empregam milhões de pessoas e são responsáveis por mais de 50% dos postos de trabalho no Brasil. Então, nós temos que buscar um equilíbrio no que está proposto, no que está sendo, cuja expectativa também se forma quando se fala em reformar a relação de trabalho e capital. Está claro que tudo isso é um desafio e, sobretudo, está muito claro que, ao fazer, nós teremos que conservar o direito dos trabalhadores e melhorar essas relações para que a gente possa falar na perspectiva de ter mais emprego, mais oferta de emprego. O que não é mais possível é mantermos um engessamento permanente das relações de trabalho sem um risco real, verdadeiro, de enfraquecimento, de fato, do emprego e da segurança do trabalhador. Nós temos que refletir qual é a melhor maneira de nos posicionarmos. Eu queria registrar essas posições de reflexão que trago a essa tribuna, porque acho que fazer reforma no papel e mantê-la presa ao debate e aos legisladores que compõem aqui o Senado Federal não é uma tarefa difícil. O difícil é você somar a iniciativa da reforma, a expectativa da sociedade e a aprovação de uma lei, de uma reforma justa que atenda os trabalhadores, sem tirar direitos e que lhe oferte com justiça essa modernização, fazendo que o país possa avançar e nós, em vez de trabalharmos com a perspectiva de emprego e de justiça do emprego frente à questão apenas do Tribunal do Trabalho, que nós possamos construir formas de estabelecer diálogo, assentar bases de entendimento que possa dar segurança ao trabalhador e, com certeza, ao modernizar a legislação, possa também melhorar a qualidade dessa legislação aqui no Brasil. Eu queria registrar isso também,
falar da necessidade que o governo tem urgentemente de tratar a questão do Fundo Rural, que recentemente teve uma decisão por parte do STF e que provocou uma verdadeira convulsão no setor da produtividade rural, do produtor rural, seja de que tamanho for, pequeno ou grande. Todo mundo sabe que por muitos anos o Brasil dependeu da agricultura e depende ainda da agricultura para o seu desenvolvimento, para manter um PIB adequado, que hoje nem se trata disso diante dessa grave crise pela qual passa o país. É o que eu queria dizer. Eu espero que o governo tome uma decisão adequada, justa, da questão do trato do Fundo Rural, e espero que também nós possamos, no debate da reforma trabalhista, ter a capacidade de não nos dividirmos apenas entre partido que sustenta o governo e partido que se opõe a ele, mas porque esse país precisa de alguma coisa a mais. Ele precisa caminhar em algumas direções, e nessas direções há que se ter um olhar firme na direção daquele que mais precisa dessa casa, que é o povo brasileiro, principalmente os trabalhadores. Eu queria dizer e agradeço, senhor presidente. Senadora Rose, me permite que eu faça um comentário rápido, não polarizando com Vossa Excelência. Mas só dizer que eu fiz um apelo muito grande hoje ao senador Raoni, sem entrar no mérito agora. Até sabe o carinho que eu tenho por Vossa Excelência, historicamente, desde a Constituinte. Eu fiz um apelo ao senador Raunício que permita exatamente isso, o debate. Que não se queira votar numa semana esse tema, é impossível votar. As comissões, nós fizemos um acordo aqui, que vai passar em 3 comissões, né? Vamos debater nas 3 comissões, aprofundar o mérito, ver o que pode ser construído ou não. Eu dizia lá na reunião dos líderes que o projeto que o presidente da República mandou tinha 7 artigos, vem com mais de 100 e 200 mudanças, e assim mesmo lá houve 12 audiências públicas. Com toda a posição, digamos, conservadora, que, no meu entendimento, a Câmara está tendo, principalmente nesse mandato. Mas houve 12 audiências públicas. E aqui poderia se resumir, pelo que estava se encaminhando, a 2 comissões gerais aqui no plenário. E o debate nas comissões. Mas, felizmente, avançamos. Teremos, no mínimo, 2 audiências públicas em cada comissão e teremos, posteriormente, então, intercalando, claro, como vai ser na quinta, a possibilidade de 2 chamadas comissões temáticas gerais aqui no plenário. O senador Tasso garantiu que a Comissão de Economia terá 2 sessões de debate, a senadora Marta Suplicy também nos garantiu, uma, inclusive, vai ser amanhã já. Vai ser amanhã, porque aqui será na quinta, né? Aqui a Comissão Geral será na quinta. E vamos falar agora com o senador Lobão nesse sentido. E depois teremos o debate do mérito, artigo por artigo. Naturalmente, serão pedidos vistas. Eu não acredito que essa matéria seja votada, como alguns pensam, da noite para o dia aqui no plenário do Senado. E nem que não seja alterada. É natural, porque o Senado não é uma casa para carimbar o que a Câmara faz. As alterações poderão surgir, volta para a Câmara dos Deputados, bom, e daí a Câmara, nós sabemos, como a casa que iniciou os trabalhos, vai ser aquela que dará a última palavra. Mas o que eu pedi muito foi só isso, não entrei no mérito. Não entrei no mérito. Quero que se discuta com tempo, ouvindo a sociedade, e entrei com os requerimentos nas 3 comissões, para ouvir empresários, trabalhadores, técnicos e o representante do governo, enfim, em cima da proposta que aqui foi encaminhada. Só esse comentário, sem entrar no mérito. Se Vossa Excelência me permite, não é um simples comentário de alguém que está presidindo uma sessão e nem se tratando de quem é, né? Vossa Excelência, o seu histórico, o registro da sua vida política, sempre colocou como defensor, sobretudo, das causas dos trabalhadores, dos aposentados, e eu digo mais ainda das mulheres. Só quero dizer que, para mim está claro, e não tenho dúvidas sobre isso, que haverá debate. Não o debate que se quer colocar alguns para que não seja votado esse ano. Acho que o Brasil não pode se dar ao luxo disso, né? Independente de que lado nós estejamos, eu e Vossa Excelência falamos a mesma linguagem.
Nós nunca estaremos aqui para suprimir direito de quem quer que seja, e muito menos o gestual que a democracia implica que se construa a cada momento da vida pública. Então, eu acho que ninguém pensa em votar, nem muito menos o presidente dessa casa, em votar em uma semana. Já registrou que o presidente da comissão da CAI, o senador Tasso, já se dispôs a fazer. O debate será o mesmo com a senadora Marta, será o mesmo com o senador Solobão, e nós vamos caminhar nessa trilha. Onde houver um gargalo, né, do processo, todos nós vamos ter que sentar e discutir. Acho que nós temos que ter, acho de bom alvitre até, que tenhamos a capacidade de sugerir um tempo para que a gente possa debater e votar. Quanto a estar nessa casa, votar para outra, da outra votar para cá e por aí afora, implica numa outra coisa que nós dois não vamos concordar, mas nos respeitamos o suficiente para criar uma divergência saudável, que quer dizer que o Brasil tem muita pressa, né? A sinalização de que nós estamos fazendo alguma coisa que nos leva a algum lugar é fundamental para esse momento do país. Então, vamos tentar fazer isso juntos, da melhor maneira possível e de maneira construtiva. Nós dois somos, por característica própria, construtores e não demolidores. Portanto, vamos achar um caminho justo e eu agradeço.